Segunda grande vaquejada do Aras e Parque São José. Sábado 16 de dezembro, na Arena União, no Valentina de Figueiredo, na saída para Gramame. E a alegria fica por conta do fenômeno Rainhas da Farra. Rainhas da Farra. Fui traída, ele mentiu na minha cara. Tinha outra e dizia que me amava. Kelly Silva, Felipe Melo e Ranieri Gomes. Segunda grande vaquejada do Aras e Parque São José. Sábado 16 de dezembro. Essa vai ficar na história. Rádio Pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12:02. Confirmando, 12:02. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é segunda-feira, o dia é 4 de dezembro, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Virou assunto nacional, é isso mesmo. Caso da professora que foi presa por engano por erro da justiça repercute na mídia nacional e Polícia Civil da Paraíba emite nota sobre reportagem exibida ontem no Fantástico. Caso Hospital Padre Zé, o Padre Egídio e ex-funcionária são denunciados pelo MP por desvio de recursos públicos e falsificação de documentos. Acredite se quiser, Hospital Help de Campina Grande processa sites, blogs e jornalistas paraibanos e pede quase 1 milhão, eu disse 1 milhão de reais em indenização por notícia sobre investigação do TCU. Eu vou logo avisando que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Página de Finanças comete equívoco e inclui ex-governador Ricardo Coutinho em listas
de novos bilionários brasileiros. Uma barrigada do tamanho do mundo. Supremo Tribunal Federal derruba a lei que imputa crime a secretário de Estado que não comparecer à Assembleia Legislativa da Paraíba. Concursos da CEMOB, Guarda Metropolitana liberam pedidos de isenção de taxa de inscrição para doadores de sangue, CAD único e mãe de filhos com microcefalia. E tem din-din no mercado. Abono natalino começa a ser pago na próxima segunda-feira, conhecida como de hoje a 8, e deve movimentar e injetar 48 milhões de reais na economia paraibana. FUNAD lança plataforma digital para agendamento de consultas para pessoas com deficiência no estado. Eu vou ler porque tenho que ler, mas já digo que estou enojado. Operação prende casal que planejava estuprar a própria filha de 1 ano de idade e também por produção e compartilhamento de pornografia infantil. Essa nojeira, essa ceboseira aconteceu aqui na Paraíba. Grupo armado invade condomínio e mata homem com 12 tiros no bairro do Poço, em Cabedelo, na região metropolitana da capital. E não sai de casa sem saber. Repartições estaduais terão ponto facultativo na próxima sexta, dia 8, feriado de Nossa Senhora da Conceição. E também Iemanjá. Mas nós estamos aqui, firme e forte. Eu não. Aqui não é repartição pública não, viu? Vamos pensar. É feriado nacional. Vamos pensar. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens de Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, Curimataú e um pedaço de Campina Grande pela Caroá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9 e em São Vicente do Saridó, pela Rádio São Vicente FM. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelim, na cidade de Souza 102.3 FM. Você confere o nosso programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Mas se você preferir, pode também nos acompanhar pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X, antigo Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12h10. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não demorei porque estava à procura de Petrônio Torres, que ainda acreditava no título do Flamengo. E aqui nesse programa a gente convencionou que a gente só coloca hino quando o time é campeão.
e pra mim e pra boa parte do Brasil, o Palmeiras é campeão brasileiro de 2023. Raça, torcida. Parabéns, nação alviverde espalhada por toda a Paraíba, por todo o Nordeste e por todo o Brasil, por mais um título, é o 12º título de campeão brasileiro. Valeu, Verdão! Ô Pepa, ou você ainda acredita que vai dar Flamengo ou Galo Mineiro? Pra mim, favas contadas, o Palmeiras está com as 9 mãos e meia, os 9 dedos e meio na taça de campeão brasileiro de 23. Ou ainda acredita numa reviravolta, Pepa Torres? Boa tarde. Bela, pode deixar aí do fundo Boa aí o hino do tarde, Palmeiras. as popianas, os popianos. Meu irmão, é praticamente campeão Palmeiras, é quase impossível, né? Aleluia! Só Aleluia! É só um hectombe que tira, um tsunami que tiram o título do Palmeiras. Agora, se o Fluminense tivesse entrado com o seu time principal, né? Fluminense ontem que entrou com o time reserva. O Pepa admitiu, velho! E mesmo assim levou um sufoco o Palmeiras, viu? Levou um sufoco e por pouco o Fluminense não empatava. Mas enfim, não teve campeão o Brasil esse ano. O Botafogo é que perdeu para o Palmeiras. 14 pontos na frente. E pior, fora do G4, né? O Botafogo... Agora tá, né? Pode terminar ainda, dependendo dos resultados. Claro, mas joga fora, meu irmão. Joga fora contra o Internacional. O Flamengo pega o Palmeiras, pega o São Paulo fora. O Atlético pega o Bahia desesperado para não cair. O Grêmio enfrenta... O Vasco? Não, o Vasco não. O Grêmio enfrenta... Fugiu a memória. Mas, enfim, os todos que brigam por Libertadores, o Bragantino enfrenta o Vasco. E o Palmeiras joga contra o Cruzeiro no Mineirão para sacramentar o título de campeão brasileiro. Agora, é como eu disse, o Botafogo perdeu o título de graça. O Grêmio enfrenta o Fluminense do Maracanã. O Fluminense tá com a cabeça no Mundial. Né? Mas vai jogar com o time principal. É como se fosse um treino para... Engraçado, né? Para o Mundial. Porque Diniz disse que não queria jogar contra o Palmeiras lá por causa do gramado sintético. E botou alguns titulares no final. Enfim, Palmeiras campeão. Pepa, o Atlético Mineiro... O Flamengo tá fora, né? Não tem condição. O saldo de gols do Flamengo é gigantesco. O do Palmeiras o do Atlético são 8 gols. O Palmeiras teria que levar uma goleada do Cruzeiro. De 4-0. E o Atlético que joga contra quem? 5 no Bahia. No Bahia. O jogo é em Minas. Não, o jogo é na Bahia. Tem certeza Absoluta. Que é na Bahia? E o Bahia precisa desesperadamente do resultado. E, rapaz, como eu torci para o Bahia ontem, rapaz, eu praticamente deixei de assistir Primeiro eu não assisti o jogo do Flamengo, eu estava assistindo Fluminense e Palmeiras secando o Palmeiras, não deu certo. E depois fiquei na torcida, rapaz, para o América perder para o Bahia, já rebaixado, por causa do futebol no Nordeste, Petrônio. Eu li uma reportagem, na verdade eu escutei uma reportagem, aliás, um comentário de PVC na CBN, ele dizendo que vai ser o menor número, 23, o menor número de nordestinos nas duas principais divisões, A e B, 6 clubes apenas. Pois é. 6 clubes apenas. Então, torcendo aqui pro Bahia, achando... Eita, Vasco da Gama pra ter sorte, né, rapaz? Eita, Vasco da Gama pra ter sorte. Não, mas se o Bahia... o Bahia não depende só dele, né? O Bahia tem que vencer o Atlético e torcer... Para um tropeço do Vasco, né? Ou do Santos, né? Ou do Santos. O Santos pega o Fortaleza, O Santos... Arrisca aqui, Pepa? Quer arriscar? O Santos pega... Quer arriscar o quê? Quer arriscar, Pepa? O Santos pega o Fortaleza. Quer arriscar quem cai? Rapaz, eu acho que pelo andar aqui da carruagem, cai o Bahia. Bahia pega o Atlético em casa. Tem que vencer. Tem que vencer. O Santos joga com o Fortaleza em casa. Se bem que o Vasco é uma parada indigesta, que é o Bragantino.
que ainda sonha com... Não, acho que o Bragantino não sonha mais nada. Não sonha mais nada, não pode chegar... Ele pode chegar 65, igual o Grêmio, mas só que ele teria... Sonha com a pré-Libertadores. Não, ele já tá garantido para Libertadores. Já é sexto, já é sexto. Tá garantido. Já é sexto, o Fluminense já tá, enfim. Tocamos o barco, né? Palmeiras campeão, Flamengo tem que jogar pelo menos aí com um empate. Acho que precisa um empate aí pra se garantir no G4, viu, Petrônio? Sem precisar pra pré-Libertadores. Que papelão o do Botafogo do Rio de Janeiro. Que papelão, Botafogo. Pepa, 12 horas e 16 minutos. O que é que achou? O que é que achou do tapa que Ciro Gomes deu num camarada lá em Fortaleza? Rapaz, Ciro sendo Ciro, né? Ciro Gomes sendo Ciro. Errou o Ciro Gomes, Pepa? Fábio, assim, ninguém dá uma tapa de graça, né? Não, você viu o vídeo? Não, só li a matéria. Você viu o vídeo? Rapaz, eu vi um vídeo Tem vários vídeos circulando, mas eu vi um do jornal O Povo. O moleque chega e Ciro tá tratando... Eu tô falando moleque, eu tô tratando ele como jovem, não é... de forma pejorativa, não é mulher, porque ele é um cara jovem, dá pra ver pela fisionomia. E ele chega pra Ciro numa boa e Ciro trata ele bem. E aí, o que é que você acha de político bandido? Aí Ciro, acho que político bandido não presta. E por que você é um bandido? Aí Ciro roda a mão no pé do ouvido dele. Aí eu acho que o menino, ele se perde quando ele quer trazer a coisa pra questão racial. Ciro bateu em mim porque eu sou negro. Sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei. Eu não sou... Todo mundo sabe que eu sou um cara que eu não prego violência, mas eu não sei se o cara tá num evento daquele, tranquilo, trata o cara bem e o cara sai com uma dessa pra lacrar nas redes sociais que tinha gente filmando, tava tudo organizado. Agora, eu não sou político, Ciro é político, embora não exerça cargo público atualmente, mas é político. Tem que levar desaforo pra casa, não. Rodou no pé do não tem que levar desaforo pra casa. Pelo que se desenha, foi uma grande armação. Tudo armado para fazer lacração nas redes sociais. Você sabe que o nosso editor Cosnes Lira é um cara do mundo das redes sociais, e ele me dizia há pouco que o camarada que levou o tapa tá literalmente apanhando nas redes sociais, sobretudo para querer invocar essa questão que apanhou de Ciro porque é negro. Nada a ver uma coisa com a outra. Apanhou de Ciro porque foi ofendido. Foi ofendido, e Ciro me respeita, você vai aprender a tratar o homem desse jeito. É como aquela história de Marcos Braz, que é do Flamengo, que ele é o dirigente lá, o vice-presidente do Flamengo, de futebol, que foi ofendido. O problema do Marcos Braz que eu sofro porque joga um monte de segurança, mas, enfim, mas realmente, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. O cara tem que ter sangue de barata pra alguém vir lhe atacar na frente da sua filha. De lazer, de boa. Sabe, você... É muito parecido com o caso de Ciro. Você tá, meu amigo, independentemente se você é rico, pobre, se você é preto, branco, pardo, sabe? Você tá na sua hora de lazer, descontraído, vem o cara ali provocar. Tudo bem que, até pra quem não é figura pública, sabe? Tem que ter um pouco de controle. Mas às vezes, meu irmão, você não tem controle. E se brincar, Ciro já tava com um estodinho na cabeça. Aí lascou, né? Aí que doido o cabeçote, né? Aí lascou. Aí doido o cabeçote. O professor Humberto Júnior, que é uma pessoa muito sensata, tá dizendo o seguinte, Pepa Torres. Apanhou pouco. Respeite se dá em casa. Procurou e achou. Chama um homem de corno pra ver se ele vai aguentar. A internet tá formando gente imbecil e que procura visualização. Eu concordo, professor Humberto. Gente imbecil quer ganhar visualização ou quer ganhar alguma indenização. Não é verdade? Ou quer ganhar algum tipo de... Quer ganhar um Faz-me Rir, um Capim da Lagoa. Porque, meu amigo, hoje todo mundo sabe, o mundo, né, o Brasil, o mundo, vivem numa onda de assim, extremismo e de vigilância, sabe? Religiosa, cultural, social. Hoje, por exemplo, quantos e quantos processos se tem por aí denunciados pelo Ministério Público e lá vai, sobre ofensas à comunidade LGBTQIA+, né? Casos envolvendo homossexualismo, feminicídio, sabe, violência doméstica, Maria da Penha,
a questão racial, quantos e quantos milhares de processos existem hoje instalados, e repito, em várias classes sociais. Ontem, por exemplo, aquela cantora Nayara Azevedo foi às redes sociais, deu uma entrevista no Fantástico, denunciando que estava sofrendo violência patrimonial. Violência patrimonial. E tinha sofrido violência física, violência psicológica. E assim, o cara de pau do marido desmentiu tudo, né? O marido dá uma tapa no celular. Eu fui tomar o celular. O cara ele dá uma tapa no celular. A gente tem umas percepções. Quando alguém tá mentindo, né? Não olha no seu olho. Não olha, tal, não sei o quê. Desvia o olhar. O vídeo tá. Eu fui tomar o celular da mão dela. E outra coisa, o cara dava 1.000. Como é que a mulher tava ganhando 7 milhões por mês, por semana, né? E o cara dando R$1.000. Não, aqui tá tudo pago. Eu digo, ei, doidinho, eu preciso sair com minhas amigas. Ô, Pepa, sobre o caso de Ciro Gomes, deixa eu ouvir a opinião abalizada do nosso filósofo Zé Gavião, no cabinho aqui. Olha o que é que disse Zé Gavião. Solta aí, Bela. Tá bom, meu amigo, me conta essa história direito. O cara chamou ele de ladrão e ele só deu uma tapa no cabo. Ainda era pra estar batendo, rapaz. Ainda era pra estar batendo. Aí, Fabão, é uma armação mesmo, porque o cabo se considerou só que só apanhou porque é negro, apanhou porque é atrevido, rapaz. É como eu disse, Cógenes Lira, nosso editor, dizendo justamente isso, que esse camarada tá apanhando muito nas redes sociais, porque quis passar a impressão, em termos da gente falar, a narrativa de que levou um tapa de Ciro Gomes, porque Ciro teria batido nele porque ele era negro. Pepa, 12h23, falando de Fantástico, já que você trouxe o caso de Nayara Azevedo, você assistiu o Fantástico ontem, Pepa Torres? Assisti, tanto que eu tô falando do caso da Viu Nayara. a reportagem da professora que acabou sendo presa no Rio de Janeiro por uma denúncia feita 10 anos atrás, em 2013, na cidade de São Francisco. Sabe onde é São Francisco, Bela? Você que é de Sertão? Não. São Francisco, quando a gente vem ali na BR-230, voltando da sua Cajazeiras, passando de Souza, em vez da gente continuar na BR-230, a gente entra à esquerda. Entra à esquerda e chega em São Francisco. Mais fácil, você indo de João Pessoa para Cajazeiras, antes de Souza tem uma cidade chamada Aparecida. Isso, que eu chegar ali... Aparecida, você dobra a direita. Bem. É porque eu quis pegar a referência dela vindo de Cajazeiras. Mas Pepa foi certíssimo. Uma denúncia feita em 2013 por um comerciante que teria sido vítima por estelionatários, bandidos, sei lá, bandidagem. Ele acabou tendo que fazer depósitos. Parece que alguém da família dele estava sendo... ou ele recebeu a denúncia que estava sendo sequestrado. Enfim, o camarada acabou fazendo depósito. Depois conseguiu sustar os depósitos, acionou a polícia e a polícia descobriu o CPF dessa professora que mora no Rio de Janeiro. Passaram-se os anos e, por uma determinação da Justiça da Paraíba, a polícia do Rio de Janeiro chegou até essa professora, 23 anos, e ela acabou ficando uma semana presa. E o detalhe da reportagem, Bela, ouvintes do F5, é que foi graças ao pai dela, a família não tinha dinheiro, fizeram uma cotinha, uma vaquinha, conseguiram levantar R$5.000 para contratar um advogado, mas o pai dela foi que descobriu o erro e entrou no circuito junto com o advogado e a professora de matemática, 23 anos, acabou sendo solta. Reportagem emocionante, porque o pai, que é separado da mãe, Pepa, foi peça fundamental em toda essa história, e o Tribunal de Justiça da Paraíba não se posicionou acerca desse caso que foi exibido ontem no programa Fantástico. Mas a Polícia Civil da Paraíba acabou divulgando uma nota, e como dita o bom jornalismo, a gente vai ler aqui e compartilhar com os nossos ouvintes e espectadores, viu, Bela Vilante? A Polícia Civil da Paraíba esclarece que não são verdadeiras as informações veiculadas por O Globo, em que a Polícia Civil da Paraíba teria participação na prisão da professora Samara de Araújo Oliveira.
A informação equivocada foi disseminada também pelo apresentador Luciano Huck em suas redes sociais. A Polícia Civil da Paraíba chegou a iniciar as investigações sobre o caso, tendo sua última manifestação sido realizada em sede de inquérito policial, judicializado no dia 18 de outubro de 2014. Trata-se de um despacho encaminhado à Justiça solicitando justamente uma determinação judicial para que a Caixa Econômica Federal disponibilizasse dados necessários àquela investigação, como, por exemplo, os nomes dos titulares das contas bancárias investigadas, com o intuito de esclarecer a autoria delitiva do caso. A partir daquela data, o inquérito policial voltou às esferas do Ministério Público e do Poder Judiciário, sem retorno à delegacia de polícia que até então apura o fato. E assim sendo, a Polícia Civil da Paraíba não chegou a pedir a prisão de nenhum investigado no caso, pois, como dito, não foi mais partícipe dos procedimentos em trâmite após aquele dia 18 de outubro de 2024. Logo, é inverídico dizer que a Polícia Civil da Paraíba errou na prisão da Samara. A empresa O Globo foi comunicada do equívoco desde sábado, 2 de dezembro. A nota aí da Polícia Civil da Paraíba, mas para mim ficou muito claro que ali foi algum problema da Justiça, né, Pepa? Foi. Falta de comunicação. Foi. Falta de comunicação. E a Samara ficou presa 8 dias. O caso dela ganhou repercussão nacional. Ela concede aulas pela internet. Vai bombar agora. Muito provavelmente a família ela vai entrar com ação contra o Estado. No caso, o Estado do Rio de Janeiro, que fez a prisão. Vai receber uma boa bolada. Agora é claro que o fato de passar uma semana presa jamais vai sair da memória da nossa querida professora Samara. Eu confesso que eu me emocionei bastante quando vi a reportagem ontem no programa do Fantástico da Rede Globo, repercussão em todo o país. E volto a dizer, cara, eu fiquei muito emocionado com a história do pai dela, sabe? O pai dela, Bela, passou 2 dias quando soube da decisão da Justiça da Paraíba mandando soltar a filha. Ele passou 2 dias dentro do carro esperando ela sair, porque ele disse na reportagem que ele não queria que a filha saísse da prisão e não tivesse ninguém esperando. Ele disse, vou acampar dentro do carro, e ficou preso dentro do carro. 12:18, minha gente, eu vou ter que ler porque faz 12:28. Eu disse o quê, hein? 12:18. 12:28. Eu insisto em não botar o óculos. Deixa eu botar o óculos aqui, pronto. 12:28, Pepinho. Tem que me conscientizar. Olha só, gente, eu vou ter que ler, mas já vou dizendo que eu fico enojado com a situação dessa. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira uma operação com o objetivo de investigar pais que planejavam estuprar a própria filha de 1 ano e 4 meses de idade. Segundo a PF, os planos para abusar sexualmente da criança começaram, Bela Vilante, antes mesmo dela nascer, quando a mulher ainda estava grávida. A ação cumpriu um mandato de prisão preventiva por estupro de vulnerável e um mandado de busca e apreensão pelos crimes de produção, compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil. O mandado de prisão foi emitido contra um homem de 41 anos que mora na cidade de Areia, no Brejo da Paraíba, que já possui inclusive condenação por crime de estupro de vulnerável, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Essas coisas que eu não aguento. Acaba já cumpria, mas passou pouco tempo, está com tornozeleira. O mandado de busca e apreensão foi emitido contra uma mulher que mora no bairro de Mangabeira 8, aqui em João Pessoa. As investigações confirmaram que o homem e a mulher, alvos da operação, trocavam mensagens por meios de aplicativos no qual planejavam estuprar a filha deles, de 1 ano e 4 meses de idade, que mora com a mãe. Os planos para abusar sexualmente da criança começaram, como eu disse, antes mesmo dela nascer, quando a mulher ainda estava grávida. Para encerrar essa nojeira toda, preciso dizer que, além disso, foram encontrados vários indícios de que este homem abusou sexualmente de outras crianças e adolescentes.
tendo registrado atos e compartilhado as imagens em grupos de pedófilos em aplicativos de mensagem, incluindo centenas de imagens de abuso de bebês recém-nascidos. Eu não tenho nem como comentar, Pepa Torres. Nem eu quero. Você imagina um bebê, um recém-nascido, é 1 ano e poucos meses. Próprio filho, sangue do sangue dessa dupla do cão, Pepa. Isso, dupla do Satanás. Quero nem comentar. Vamos deixa eu trazer um assunto aqui que vai lhe interessar. Vai interessar a Isabela Vilante. O que é que você também quer trazer, Pepa? Escuta aí, vou ler. O dia 8 de dezembro, sexta-feira, é feriado em Campina Grande e João Pessoa. E muita gente ainda tem dúvidas sobre os motivos de a data não ser celebrada em todas as cidades paraibanas. Pois bem, vamos lá aos fatos. Cidade de Campina Grande, por exemplo, a história desse feriado é antiga, vem desde 1769. Naquele ano foi criada oficialmente na cidade a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que também se consagrava padroeira da cidade. Desde então, para celebrar a padroeira, a cidade de Campina para, literalmente, feriado municipal. Já em João Pessoa, a história do feriado é um pouco diferente. Na capital, a data entra nos 4 feriados religiosos que a cidade brasileira tem direito de decretar. De acordo com a legislação federal, cada município deve estabelecer 4 feriados religiosos municipais. Eles foram definidos em João Pessoa pelo governo municipal através da Lei 8.805, de 23 de junho de 1999. Resumo da ópera: é feriado em Jampa e é feriado na nossa Rainha da Borborema. De acordo, por exemplo, com a Câmara dos Diretores Lojistas, nas cidades onde o 8 de dezembro é feriado, o comércio poderá continuar funcionando normalmente, desde que os lojistas respeitem as regras e paguem o dia do trabalhador e também uma folga para os mesmos. Pronto, você acabou me desconvencendo agora. Vou ter que dar um ré pra trás. Por que fizeste isso? Você chegou aqui, antes da gente iniciar o programa, dizendo que o feriado era nacional. E esse programa só respeita feriado nacional. Sabia disso, não é? Pronto, é o 5 Não de agosto. acredito uma coisa dessa, não. 5 de agosto é feriado o quê? Nacional. Não, mas aí o feriado, aí é a data mais É especial. o quê? Aniversário da cidade de João Pessoa. Conversa essa. Sim, mas foi você mesmo que disse, esse programa deixa de só onda. respeita feriado nacional. Vamos... Ei, boa sorte sexta-feira, né, Bela? Boa sorte. Hein? Vamos... Fica à vontade. Vamos esperar... Tô precisando de vitamina D. Só que acordar cedo e caminhar ali na praia. Vitamina D. Ele mora em Manaíra, é só acordar cedo e vai andar no calçadão. O médico me disse que a vitamina D de verdade é do meio-dia. Então, sai do programa e vai só caminhar. lembrança de Bartol Galeno, meu irmão. Ó, com relação ao caso que a gente falou aqui, Albemar Santos, o nosso querido Albemar Santos, o homem do Mais PB, do Hora H, e do Paraíba Agora, mandou a seguinte mensagem: como canta Guilherme Arantes, são coisas do Brasil, são coisas do amor. O detalhe é programar o estupro quando o bebê estava em fase gestacional. Feliz Natal pra todos. Calma, Albemar. Feliz Natal tá muito cedo. Calma. Tem calma. É isso, Dunk. Bela, 13h34. Vamos pro intervalo comercial pra gente organizar as coisas. Na volta a gente libera a participação dos ouvintes pelo 8809-8989. Cadê Fábio Augusto, que ainda não deu sinal de vida? Não, ele tá pintando a casa. Já disse que não vem. Ele tá pintando... Oxe, pintando... Ele Deixa de tua conversa, Fábio Augusto. Que tu tá pintando... Então você vai botar a foto não, aí, ele botou já. a foto, só a foto, mas não botou ele, não. Isso contrata um pintor e fica dizendo que tá pintando a casa. Exatamente. Fábio Augusto, cadê tu, jogador? Ele pegou isso o Malu, é desculpa. Ele pegou o Malu pra passear, pra o Malu não sentir o cheiro da tinta. Não, ó, isso é desculpa. Da derrota do Vasco. Pra gente não pegar do pé dele aqui. Vou dar esse desconto, viu, Fábio Augusto? Porque coração de vascaíno tá dodói. O intervalo comercial é rapidinho, a gente volta já, Bela Vilante.
Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Nani Sound, acessório e estética automotiva. Agora em João Pessoa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Atenção, João Pessoa! Vem aí a primeira Nani Sound do Nordeste. Uma franquia com mais de 20 lojas pelo Brasil, especializada em estética automotiva, películas e acessórios. Serviços de primeira classe, como higienização, polimento, vitrificação e muito mais. A Nani Sound é especialista em películas, incluindo anti-vandalismo e nanocerâmica. Temos uma seleção de acessórios para deixar o seu carro com um visual personalizado. A Nani Sound tem o que você precisa para cuidar bem do seu carro. Nani Sound, Avenida Expedicionários, número 77, João Pessoa. Olá, eu sou Gabriela Nóbrega, professora da FESP Faculdades, e a dica jurídica da semana é sobre violência doméstica contra a mulher. A violência doméstica constitui crime e violação ao direito humano da mulher. Em caso de violência doméstica contra você ou contra outra pessoa, denuncie. Ligue 190 em caso de emergência para a Polícia Militar ou 197 garantindo o sigilo da sua denúncia, a denúncia anônima para a Polícia Civil. Violência doméstica é algo muito sério, configura crime. Não silencie diante dessa barbaridade. Você procura uma escola premium que cabe no seu bolso? A Conecta Smart School é uma escola de valores, comprometida com a educação de qualidade, onde a tecnologia se faz presente. Oferece estrutura completa e moderna e o melhor inglês do Brasil, bilíngue e IASIG. Venha nos conhecer e se surpreender. Conecta Smart School. Educação de qualidade não precisa custar caro. Centro e Expedicionários. Maternal ao Enem, o melhor em educação. Mega estrutura, equipe comprometida e inovação. Ensino único, forte de qualidade. Uma escola que acolhe toda a cidade. Interativo, não para de crescer. Ensino único, forte de qualidade. Uma escola que acolhe toda a cidade. Interativo, feito pra você. Nova geração Ford Ranger Robustez. Tecnologia e novas experiências. A revolução do segmento você encontra aqui na Caoa Ford. Nova Ranger 2024 XLS a partir de 234.990 com mega variação do seu seminovo na troca. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Ford e saia de carro novo. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford João Pessoa 3041-8230. No trânsito, escolha vida. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Quintas Dietex. Um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer. As melhores cores
Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas Daitex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos Daitex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas Daitex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 83 99605 2857. Aproveite a promoção e garanta já sua Daitex. Tintas Daitex. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. Nani Sound, acessório e estética automotiva. Agora em João Pessoa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h42. Pepa, no jargão jornalismo. No jargão do jornalismo, o que é barrigada, Petrônio Torres? Barrigada, no jargão jornalístico, é quando um jornalista comete um grande equívoco, um equívoco gigante, um equívoco barrigudo, do tamanho do Maracanã. Eu não sei se essa página no Instagram, Papo Milionário, que tem simplesmente, Pepa Torres, 512 mil seguidores. Muita gente. Na verdade, Papo Milionário, olha só, tô vendo aqui o Instagram. Essa página no Instagram, Papo Milionário, postou, deixa eu ver se tem a data aqui, vice-patrão, deixa eu ver a data dessa postagem, se tem a data dessa postagem aqui. Muito bem, às 18 horas, postou uma reportagem, Petrônio Torres, dos brasileiros, 5 novos bilionários do Brasil, e coloca como quinto colocado Petrônio Torres, ninguém mais, ninguém menos do que o ex-governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho. O problema é que na postagem, nessa página no Instagram, ela cita Ricardo Coutinho como dono da Direcional Engenharia, que acumularia uma fortuna bela vilante de bi de bola e 300 milhões de reais. O problema, Pepa, é que o dono da Direcional Engenharia é Ricardo Coutinho. Ricardo Gontijo. Que é uma construtora. Que é uma construtora. Esse camarada deu essa barrigada, aí eu pergunto, Pepa, Ricardo Coutinho, que gosta de aplicar uns processozinhos aqui e acolá, será que vai buscar um dinheirinho dessa página, Pepa? Ô Fábio, longe do governador, o ex-governador, me refiro, Ricardo Coutinho, longe dele ser bilionário. Agora, como é que... sem fazer ilação de nada, mas, por exemplo, geralmente, nós somos jornalistas. A gente, às vezes, tá com um nome na cabeça e quer escrever um nome, mas o nome que tá na cabeça vai pra tela do computador. Mas o problema nesse caso é que ele coloca o vídeo mostrando o visual de Ricardo Coutinho. Como é que... Por que Coutinho foi parar na história? Entendeu? Não sei. Gontijo
Montijo para Coutinho tem, não é? O problema é que esse povo gosta de pegar no pé do Mas Mago, assim, né? a gente sabe que o Mago não é bilionário, coisa nenhuma, né? Não tem loja. E nem é dono de construtora, Pois né, é, Pedro? pois é. Ele não pode ter... Era que ele pensava que o Mago estava... Esse cabo aqui não gosta de Ricardo Coutinho, que depois eu vou lhe mostrar quem é. A página É, pode o- ter não, dado é- uma barrigada, mas pode ter atirado no que não viu e acertado no que viu. É muita maldade. Não, não dá não, João. Ei, jogador, eu gosto não. Um bilhão dá não. Um bilhão não. Um bilhão não. Já pensou se fosse o Help aqui? Eita, não vou nem tocar no nome dessa unidade de saúde que está aí... Não, tá processando, vamos pra lá, tá processando. Tá processando aí jornalistas, blogs, sites, pedindo 1 milhão de indenizações. Indenizações. O detalhe é que algumas dos veículos citados na ação sequer... Não vou dar spoiler não pra defesa desse povo, né, Pepe? Não, sequer cita o... Sequer cita o nome do... A fundação e o Para- hospital. Sabe aquela coisa do como é? Quando a gente fala uma coisa, como é? A carapuça A carapuça caiu. Alguns citaram o nome, outros não. Então, eu estou sabendo que o movimento vai se inverter. Os veículos citados na ação agora vão ingressar com ação contra esse hospital de Campina Grande. Certo? Que, vou dizer, é legal? É. Mas é imoral? É. Por exemplo, o Rui Carneiro, que fez uma doação, não é de doação, é indicação de 11 e foi para os cofres, foram para os cofres os mais de 11 milhões de reais. O hospital é particular, viu, gente? Esse Help lá em Campina Grande, que é um hospital que pertence a Dalton Gadelha, um grande empresário, nada contra ele. Ninguém tá dizendo que houve bacana, ilegalidade, né, acho arretado, o cara não que há ilegalidade gera não, emprego, né? gera renda. Não é legal, não. Acabei de dizer, mas é imoral. Eu só não entendi porque eles alegam que o Tribunal de Contas, pelo menos o que eu li, que o Tribunal de Contas da União sequer teria citado o nome do hospital. E os veículos de comunicação fizeram ilações. Primeiro, todas as dicas apontam para ele. É por isso que eu digo a história da carapuça. Todos os caminhos levam a Roma. Levam a Roma. Alguns sites, de fato, citaram o nome Help. Outros, ou pelo menos até onde eu acompanhei, a grande maioria não citou. Inclusive, foi uma matéria compartilhada do portal Metrópolis, que é um dos maiores hoje do Brasil. Então, o Help, que está querendo lascar os sites, os blogs, os pequenos da Paraíba, vai estar efeito contrário. Ele não processou o Metrópolis, não? Não sei se processou. Sei que pelo menos na relação dos sites e blogs da Paraíba consta lá na ação, pequenininhos, aí eles pedem 30 mil a cada um. Os caras não têm condição. Enfim, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Viu, Pepa? É um grupo, repito, do empresário Dalton Gadelha. Milionário, né? Milionário, não da Unifacisa. Unifacisa, aquele time de basquete, né? É. Ó, 12h48. Escola de faculdade, medicina. Nosso ouvinte Jackson Vasconcelos atenta para um detalhe importante em relação ao caso da professora Samara. Em 2013, Pepa, a professora tinha apenas 13 anos de idade. É verdade, Jackson. Obrigado pelo carinho da audiência. A justiça, às vezes, comete umas injustiças. Não é fato? É verdade. José Nilton Firmino está dizendo, boa tarde, F5. Houve no domingo na Venezuela um referendo com 3 perguntas ao povo venezuelano. 5. O detalhe é, o Maduro foi votar e foi filmado seu voto respondendo a cada pergunta na urna eletrônica, que ao término imprime o voto, aí ele pega o comprovante e diz, diferente de outros países, aqui é confiável, porque tem comprovante do voto que eu vou colocar lá naquela... Não preciso comentar nada, né, Fábio? Homem, Firmino, esqueça uma Venezuela. Aliás, esse caso da Venezuela com a Guiana Francesa, se isso fosse o Brasil, os bolsonaristas que estão dizendo aí que Lula deveria intervir. Gente, se fosse o Brasil, essa mesma turma tava dizendo que se Lula não agisse como Maduro tá agindo lá, o Brasil era um país frouxo. Existe um acordo, rapaz, com a Inglaterra internacional. O Tribunal Internacional. Não é com a Inglaterra, não. Não é, porque a Inglaterra que tinha invadido antes, né? Não, é colonizado. Secular. Existe um acordo internacional. Maduro tá certo, velho. Agora, não precisa... Tá errado se for querer ir pra guerra. Tem que negociar. Tem que conversar.
Né? Tem que conversar. Rapaz, e outra coisa, a área é muito rica. Tu visse ontem no Fantástico, né? É muito rica lá, meu irmão. Pois é. Aí E, Maduro vai deixar por lá. cresceram os olhos por conta do petróleo, de diamante, de ouro, de cobre, aí de prata. Honesto, Maduro tá errado. Se fosse no Brasil, se alguém viesse no passado, tivesse tomado metade da Amazônia e houvesse um tratado internacional. Se o Brasil não fosse atrás, fosse Lula o presidente, meu amigo, tá deixando pra trás, isso é um bandido. Tá certo, pô. Agora, se Maduro for partir pra guerra, amigo, velho, aí não dá. Até porque pra invadir lá, se for por terra, tem que passar pelo Brasil. O Brasil vai ter que se meter na história. Tanto que o Brasil já reforçou. Já reforçou, fronteira. enfim. Josenilton, deixa Maduro quieto, Josenilton. Agora, só mais uma questão. Já que, por exemplo, na COP28, que tá acontecendo, né? As reuniões preliminares, aquela coisa toda, tá lá os países ricos, o Brasil tá lá também. Se fala tanto em preservação, tá se falando tanto em meio ambiente, tá se falando tanto em aquecimento global, aí vão detonar aquela área. Você viu toda preservada ontem? Toda preservada, rios, mata, porque ali é uma extensão da mata amazônica, né? Sim. E aí vão ali escavacar tudo atrás de diamante, de ouro? Vão deixar? Não sei, viu, Pepe? O petróleo, tudo bem, vai lá pro mar, não é isso? A parte de petróleo vai lá pro mar. Mas escavacar ali, não é? Porque vai ter que desmatar, meu irmão. Atrás de ouro, atrás de prata e atrás de diamantes, vão ter que desmatar. Ô, Pepe, eu vou só voltar pro assunto aqui. Por que a turma tem tanta... Vou mandar pro céu, viu, Isabela? Porque o pessoal fica... Tem uma galera que não tira a Venezuela da cabeça, hein, Pepa? Não, mas porque o assunto realmente chamou atenção. Mas aqui... Não, porque tá... Josenilton manda... Não, porque Josenilton tá tirando onda com o Brasil, porque disse aqui a gente imprime... E quer dizer que no Brasil não imprime o voto. O povo não esquece, deixa Maduro pra lá. Mas o voto aqui é impresso, Josenilton. Não, mas porque diz que lá não tá abrindo, rapaz. É o formato, né? Mas tudo bem. Bom, vamos tocar o barco, Pepe, 12h52. Daqui a pouco tem uma conversa com o governador. Eu tava tentando colocar, meu amigo Vicente Soares, o vídeo que você mandou, mas Isabela Vilante não tá conseguindo baixar. Mas ele diz o seguinte, viu, Petrônio? O nosso ouvinte Vicente. Boa tarde, F5. Sábado passei pela praia de Jacarapé e me deparei com as obras do resort Ocean Palace, Jampa. Investimento de 180 milhões de reais que vai valorizar muito o turismo de João Pessoa, como também aquela praia que serviu por muito tempo de desobra. É verdade. Bela, vê se consegue botar aqui, Bela. Ó, Bela, aqui na minha câmera. Vem aqui na câmera. Ó, Pepa, que legal. A obra lá de Jacarapé, Pepa, que já tá rolando. O vídeo, tô botando um vídeo aqui, ó. Vicente passou por lá, mandou pra gente, a gente infelizmente não conseguiu colocar. Como vai ser bacana, né, bicho? Aquele centro, como é o nome? Centro turístico, né? Polo turístico. Polo turístico Cabo Branco. Vicente, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado, valeu, Bela. A gente tem que dar uma acelerada aqui, porque tem muitos ouvintes que mandaram mensagem pra gente aqui. Meu amigo Edivando do Padre Biapina dizendo, Fábio, boa tarde, Edivando do Padre Biapina. Ele mandou um áudio aqui pra mim. Deixa eu soltar aqui, Bela, pelo cabinho mesmo. São 12 horas e 54 minutos. Programa na segunda-feira, todo mundo sabe que termina mais cedo, porque tem uma conversa com o governador, mas a gente sai tocando o barco por aqui. Pelo cabinho, Bela, solta aí meu amigo Edivandro do Padre Biapina. Fala, Edivandro. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio e todos da bancada. Eu tô aqui com o nosso conselheiro tutelar, Marquinho, viu? Marquinho Aragão tá aqui com a gente, prestigiando a gente. Aqui no Vieira Denis, na casa do nosso amigo Sandro Fruta, que é uma liderança forte aqui do Vieira Denis. E Marquinho é sempre assim, pé no chão, viu? Ganhou, mas não mudou não, o coração não. Continua visitando os amigos. Então manda um abraço aí para Marquinho Aragão, conselheiro tutelar da área de Jaguari, Bairro das Indústrias, Padre Biapina, Cidade Verde, Veneza, Vieira, essas áreas da gente. Um abração, Fábio Bernardo, cabeção! Valeu, Edivandro. Sabe quem é Marquinhos Aragão, Pepe Torres? Nosso amigo torcedor lá do Flamengo. Nosso amigo lá do FM. Marquinho, rapaz, saudade de você, viu, Marquinhos? E o Pepa também. O Pepa que gosta daquele suco verde. Aquele suco verde, né, Marquinho? Abraço pra você, meu irmão. Bom demais saber que você tá aí prestigiando o meu amigo Edivandro do Padre Biapé. Edivandro, tem que dar um pulo lá em Praia Bela, Edivandro.
Tem serviço pra fazer por lá. Cadê você, Edivandro? Mais um ouvinte aqui no cabinho, viu, Bela? Meu amigo André. André não acreditou não, André. Em plena segunda-feira, André aqui mandou uma foto pra mim. Olha a foto que ele mandou, ó. Uma garrafa de cachaça na mão. Calma, André, tu vai devagar. Deixa eu ver o que é que ele disse aqui. Fala, André Nascimento. Como eu disse. Boa tarde, Fábio Bernardo. Aqui é André Nascimento do Pedal Jampa. Passando aqui para agradecer a presença de todos aí de Pedal Unificado, que foi um sucesso. A gente sorteou mais de 50... Albemar, calma que eu tô botando o áudio, Albemar. Brinde uma bicicleta. Então agradecer a presença de todos os grupos de pedais de João Pessoa e da Paraíba. Valeu, obrigado. Irmão, valeu, André Nascimento. O que é que Albemar tá aqui hoje dizendo? Fabão, sabe por que falamos tanto na Venezuela? Porque estamos cheios de irmãos venezuelanos aqui pedindo esmolas nos sinais. Enquanto lá pode ter uma guerra pela riqueza naquele país. Albemar, eu sei, bicho, mas eu vou dizer, eu acho que o brasileiro se preocupa demais, mano. Deixa o povo lá da Venezuela tocar o barco dele, viver a vida deles, sabe? Tem uma turma aqui não, porque o Brasil... Sábado, Albemar, só pra tu ter uma ideia, Petrônio Torres, fui fazer a barba lá na barbearia Esperança, do meu amigo Luiz, lá em Jaguaribe, e lá a gente começou a travar um debate, tem uns 5 pessoas, aí um camarada lá, visivelmente eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele dizia o seguinte, viu, Petrônio? Pode esperar, o ano que vem o Brasil vai virar uma Venezuela. Meu irmão... É muita loucura tá pensando dessa forma, velho. Aí o pior é que eu conversava com ele... Mas escutou isso ano passado. Ano passado, aí dizia que era esse ano. O Brasil, o Brasil era o 11º, agora é o 9º. É o 9º, a economia melhorando, o desemprego no Brasil, a menor taxa dos últimos anos. E a previsão é ser o 7º ano que vem. E os caras com a mesma narrativa, eu digo, meu amigo, sai desses grupos do Zap, sai do grupo de Facebook, vá ver as coisas acontecendo. E eu dizia a ele, meu irmão, deixa de tua conversa, Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Aí sabe qual era a tese dele quando eu comecei a falar da história do roubo da joia? Não, porque o roubo da joia é a fichinha para o que Lula roubou. Olha a tese do cara, meu irmão. Sabe, ninguém aguenta mais essa narrativa, sabe, Albemar? De boa, velho. Eu não tô falando de você, não. Eu tô falando, não, que a gente recebeu venezuelano como o mundo recebe brasileiros. Por exemplo, vai ver a história de Portugal, tudo bem, os caras vão pra lá atrás de emprego, procurando uma vida melhor, como a gente teve no passado. Nós aqui do Nordeste, indo pra São Paulo, pra Rio de Janeiro. E é por isso que lá a gente leva nome de cabeça chata, leva porrada, que eles dizem que a gente vai pra lá atrás de emprego porque a gente vive na miséria aqui no Nordeste. Assim, e a gente sabe que não é essa a realidade, ou não. A gente sabe que o Nordeste é uma região rica, pujante, né? E eu falo assim de boa, sabe? Sobretudo, eu não tô falando do seu caso, viu, meu irmão? Meu amigo e irmão Albemar. Tô falando que a turma de Bolsonaro é esse discurso direto. Agora é o ano que vem, é ser esse ano, que o Brasil vai virar a Venezuela. E a economia do Brasil crescendo. E a taxa de desemprego caindo. Né? Tá mil maravilhas? Lógico que não tá, meu irmão. Eu, pelo menos, que tenho um carro a diesel, eu tô pé da vida, que eu continuo pagando diesel mais caro do que a gasolina, o etanol, por exemplo. Aí da Rei Petróleo, tu tá falando isso porque teu carro é a diesel? Não, é porque o principal transporte do Brasil para carregar a alimentação, essas coisas todas, é o diesel, entendeu? Ó, só, 12,59, Pepa. Só para falar do referendo... Lá, deu 95%. 95%. E tá certo, homem. Os caras vão deixar aquilo pra trás. Eu volto se fosse no Brasil. Maior que o estado do Ceará, viu? Maior do que o estado do Ceará. Não, maior do que a Inglaterra. Bem maior do que a Inglaterra, o país da Inglaterra. Isso. Cara, se fosse no Brasil, se Lula não fizesse o que o que Maduro tá fazendo, iam chamar Lula de bundão. Se fosse Bolsonaro, ia dizer, tá certo, pá. Enfim, vamos tocar o barco. A província de Essequibo. Eu vi lá ontem a reportagem no Fantástico. Pepa, 12,59, vem conversa com o governador. A palavra final é que fica, viu, Pepinha? Um abraço e até amanhã. Bela, a palavra final é que fica. Um ótimo início de semana. Vamos definir ainda sexta-feira? Praia. Agora o Pepa em vez de... Eita, olha que a Divano. Olha que a Divano... Aí, pronto. Que é que Divano... Marquinho. Escutou? O quê? Beer, Sun... Beach. Não. Bia, cerveja, Sun, sol e beach. E beach praia. Muito bem. Olha o que é que o Marquinho mandou pra você. Marquinho, malvado.
tomando um suco verde. Meu querido Marquinho, o mais votado para a eleição para conselheiro tutelar. Merece. Bela, vamos embora. Dizer para você não desligar o seu rádio, não mudar de sintonia. Vem aí o Conversa com o Governador e logo em seguida tem muita busca boa na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo a partir das 17 horas com a turma boa do Panorama Paraíba. E a gente, se Deus quiser, volta amanhã no pico do meio-dia aqui no F5. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade.